Durante a guerra, a Alemanha fabricou veículos para tarefas concretas. Foram construídos modelos pesados, com motores variados e designs ajustados a cada função. Cada unidade foi produzida seguindo ordens militares, com peças atribuídas pelos escritórios do regime. Os arquivos confirmam a existência de séries completas, versões experimentais e protótipos limitados. Todos contavam com propulsão, estrutura própria e testes técnicos. Alguns foram montados em fábricas visíveis, outros em lugares ocultos, passaram por ajustes, ensaios e verificações de campo, tinham número de série, missão atribuída e data de uso. Tudo foi integrado nos planos de guerra do Comando Central. As decisões sobre materiais, pessoal e prazos ficaram registradas em documentos internos. Não houve margem para a improvisação. Tanques, aviões e veículos especiais saíram de produção sob vigilância direta. Alguns eram tão pesados que só podiam avançar por rotas adaptadas. Quais foram os veículos que o Terceiro Reich fabricou sob essas condições para cumprir funções específicas no fronte? O Panzerkampfwagen 8º Maus foi o veículo blindado mais pesado que se fabricou durante a Segunda Guerra Mundial. Seu design nasceu nos últimos anos do Terceiro Reich, quando Hitler ordenou a criação de uma máquina de combate que não pudesse ser detida por nenhum inimigo. Com quase 190 toneladas de peso e uma blindagem de até 24 centímetros de espessura, o Maus foi apresentado como uma solução total ao colapso militar alemão. Foi desenvolvido por Ferdinand Porsche, cujo design original foi crescendo até se converter em um projeto desmedido que superava as capacidades técnicas e logísticas do momento. Sua carcaça estava armada com um canhão principal de 128 mm, acompanhado por outro de 75 mm e uma metralhadora MG-34. Segundo os planos, podia destruir qualquer veículo inimigo a longa distância sem sofrer danos, mas sua mobilidade era mínima. Em terreno favorável, mal alcançava os 13 km por hora. Não podia cruzar pontes normais e seu transporte representava um desafio estratégico. Levantou-se inclusive a hipótese de que outro Maus lhe proporcionasse energia elétrica de terra para que pudesse avançar debaixo d'água usando um tubo de respiração. O interior era sufocante. O motor Daimler-Benz MB 509, derivado da aviação, emitia um calor intenso a poucos centímetros dos tripulantes. As vibrações eram constantes e a visibilidade muito reduzida. Cada manobra requeria esforço físico. Apenas 2 protótipos foram construídos. Um foi usado para testes sem torre, o outro tinha torre funcional, mas nunca entrou em combate. Ambos foram abandonados ao final da guerra. Um ficou parcialmente destruído. O outro foi capturado pelos soviéticos e hoje pode ser visto no Museu de Kubinka, na Rússia, como uma combinação de ambos os modelos. O Maus jamais participou em batalhas reais. Apesar de terem sido projetadas 150 unidades, a fabricação foi interrompida com apenas 2 terminados. Sua manutenção era complexa. Trocar uma esteira quebrada podia demorar dias. Seu consumo de combustível era excessivo, mais de 1.600 litros por cada 100 quilômetros percorridos. Em uma Alemanha que colapsava logisticamente, mover este veículo da oficina para uma área de testes já era um desafio em si mesmo. Embora tenha influenciado alguns designs posteriores por seu armamento e sua resistência, o Maus nunca cumpriu seu objetivo militar. Foi uma carga mais do que uma solução. Um bloco de aço imóvel que não chegou a combater. Enquanto isso, os engenheiros do regime também exploravam formas de romper os limites do voo tradicional. O Fokker-Achgelis FA-223, desenvolvido por Heinrich Fock e Gerd Achgelis, foi o primeiro helicóptero a alcançar produção em série e uso operacional. Contava com um motor radial Brahmo, 323 de 1.000 cavalos, que acionava 2 rotores montados em braços laterais, uma configuração pouco comum em sua época. Esta estrutura oferecia uma manobrabilidade inédita para tarefas de resgate, transporte de carga ou evacuação em zonas montanhosas. Durante os ensaios, o FA-223 demonstrou que podia voar a mais de 180 km por hora, alcançar mais de 7.000 metros de altitude e levantar 1 tonelada de peso sem perder estabilidade. Seu corpo era feito com tubos metálicos soldados recobertos com tela, o que facilitava as reparações. Aos pilotos acostumados a aviões convencionais, esta máquina lhes oferecia novas possibilidades: decolar verticalmente, suspender-se no ar, manobrar em espaços estreitos ou aterrissar em terreno desigual.
Mas o helicóptero também tinha pontos fracos. O motor apresentava falhas frequentes, as vibrações eram intensas e o sistema de transmissão requeria revisões constantes. Embora a Luftwaffe pretendesse produzi-lo em grandes quantidades, os bombardeios aliados destruíram a fábrica de Delmenhorst em 1942. Depois, tentou-se reativar a fabricação em outras plantas, mas a falta de materiais, de pessoal e de logística tornou impossível continuar. Apenas umas 20 unidades foram produzidas, das quais muito poucas chegaram a estar operacionais simultaneamente. Algumas foram utilizadas para transportar peças de aviões, recuperar veículos danificados ou evacuar feridos em regiões inacessíveis para caminhões ou aviões. Em uma operação, tentou-se resgatar uma tripulação presa no Mont Blanc, mas o FA-223 designado caiu devido a uma avaria, provocando a morte de todos os ocupantes. Também operou nos Balcãs e nos Alpes. Apesar de suas capacidades, a falta de infraestrutura e o desconhecimento de seu uso tático limitaram seu impacto. Ao finalizar a guerra, vários modelos incompletos ou capturados foram analisados pelas potências aliadas. Um foi levado à França e serviu como base para o desenvolvimento do helicóptero SE-3000. Outros foram examinados pelos Estados Unidos e pela URSS, que identificaram em seu design avanços técnicos que influenciariam em projetos posteriores. O sistema de rotores laterais, o chassi leve e a mecânica interna foram estudados em profundidade. O FA-223 não mudou nenhuma batalha, mas sim abriu o caminho para a aviação vertical nos anos seguintes. Em outro campo completamente distinto, o Terceiro Reich apostou por uma arma de represália automática e sem piloto, a Fi-103, conhecida como V-1. Foi a primeira bomba guiada lançada a longa distância. Seu zumbido rítmico, similar a um motor de motocicleta, antecipava o momento mais temido, o silêncio. Quando o ruído cessava, era porque a bomba caía. Projetada por Fieseler com um motor pulsojato da Argus, a V-1 tinha um comprimento de 8 metros e pesava mais de 2 toneladas, com quase 850 quilos de explosivos. Voava a uma velocidade média de 640 km por hora e a uma altitude baixa para evitar o radar. Seu sistema de navegação era simples: um giroscópio, um altímetro barométrico e um contador de voltas de hélice. Ao chegar ao número programado, o motor se apagava e a bomba descia. O primeiro ataque operacional foi realizado em 13 de junho de 1944, com Londres como objetivo. Em apenas 3 meses, foram disparadas mais de 9.500 unidades. Embora a maioria tenha sido interceptada ou falhou, umas 2.400 conseguiram impactar, causando milhares de mortes e semeando o pânico. Quando os aliados destruíram as plataformas na França, os nazistas adaptaram bombardeiros Heinkel He-111 para lançá-las do ar. Assim foram atacadas outras cidades como Antuérpia, Bruxelas e Liege. Inclusive, considerou-se converter a V-1 em uma arma suicida tripulada. Foram fabricados modelos chamados Fi-103R Reichenberg com cabine e voluntários foram treinados, mas nunca chegaram a ser usados. O projeto foi cancelado antes de entrar em combate. Apesar de seu design inovador, a V-1 tinha limitações. Era previsível, lenta e fácil de interceptar por caças rápidos como o Tempest ou o Mosquito. Em muitos casos, os pilotos britânicos as empurravam com a asa para desviá-las sem disparar. Também foram empregados balões de barreira e artilharia antiaérea. Mesmo assim, seu efeito psicológico foi devastador. Era uma arma que não diferenciava alvos, não tinha piloto, nem avisos prévios. Apenas ruído, depois silêncio, depois explosão. Depois do conflito, os aliados estudaram sua estrutura e vários engenheiros alemães foram transferidos para projetos de mísseis nos Estados Unidos e na USS. O conceito de míssil de cruzeiro autônomo nasceu com esta bomba. Foi um dispositivo rudimentar, mas marcou um antes e um depois. Embora não tenha vencido batalhas nem alterado estratégias, mudou a forma de entender a guerra moderna. Uma máquina sem tripulante, lançada de longe, capaz de impactar sem prévio aviso. Uma ferramenta de medo com asas. A ideia de lançar máquinas sem piloto de longas distâncias foi apenas uma parte da corrida para dominar o céu. Enquanto se disparavam bombas automatizadas sobre cidades, os engenheiros alemães trabalhavam em algo muito mais ambicioso. Um avião capaz de deixar para trás todos os caças inimigos.
Assim apareceu o Messerschmitt Mi-262, o primeiro caça a jato operacional da história. Seu desenvolvimento começou antes que a guerra saísse de controle, mas os problemas técnicos, a escassez de materiais e as decisões políticas equivocadas atrasaram sua entrada em ação. Apesar disso, quando finalmente voou, marcou um antes e um depois no combate aéreo. Estava equipado com 2 motores Junkers Jumo 004 que lhe permitiam alcançar mais de 850 km por hora, muito acima de qualquer avião a hélice da época. Seu design era avançado, asas em flecha, trem de pouso com rodas dianteiras e uma cabine aerodinâmica. Sua velocidade lhe dava vantagem sobre qualquer bombardeiro, e seus 4 canhões Mk-108 de 30 mm podiam derrubar um B-17 com uma única rajada. Além disso, algumas versões portavam foguetes R-4M, que o convertiam em uma ameaça contra formações inteiras. Mas nem tudo funcionou como se esperava. Hitler insistiu em que o Mi-262 deveria ser usado como bombardeiro rápido, o que forçou mudanças de design, testes adicionais e um desvio de seu propósito original. Enquanto isso, os aeródromos eram bombardeados constantemente e muitos caças foram destruídos em terra antes de decolar. Embora tenham sido produzidas mais de 1.400 unidades, apenas umas 200 estiveram operacionais ao mesmo tempo. Faltavam pilotos treinados, peças de reposição e combustível. Mesmo assim, as unidades que o usaram conseguiram abates importantes. Pilotos como Galland, Barkhorn e Baer integraram um esquadrão especial com estes caças. Eles demonstraram seu potencial, embora tarde demais. O avião tinha pontos fracos. Os motores eram frágeis e sua vida útil era muito curta, apenas 25 horas de voo antes de requerer substituição. Além disso, respondiam lentamente ao acelerador, e qualquer manobra brusca podia danificá-los. Os pilotos não estavam acostumados a estas características, o que complicava seu uso em combate fechado. A baixa velocidade, o Mi-262 perdia sua vantagem. No entanto, se conseguisse manter seu impulso, era praticamente intocável. Quando o Mi-262 entrou em cena, os pilotos aliados relatavam encontros com jatos alemães impossíveis de seguir. Isso o obrigou a mudar táticas e reforçar ataques sobre as pistas. Embora seu impacto tenha sido limitado pelas circunstâncias do momento, seu design influenciou diretamente os caças do pós-guerra. Modelos como o F-86 Sabre ou o MiG-15 herdaram várias de suas características. O Mi-262 foi uma ferramenta de combate adiantada para seu tempo que chegou quando já não podia mudar o rumo do conflito. Foi uma promessa cumprida tarde, em um cenário que já não oferecia margem de manobra. Enquanto a Luftwaffe apostava pela velocidade no ar, a marinha alemã planejava algo igualmente revolucionário debaixo d'água. O U-Boot tipo 21, também conhecido como Electro-Boot, foi o primeiro submarino projetado para operar submerso durante longos períodos. Ao contrário dos modelos anteriores, que eram essencialmente barcos de superfície que podiam afundar por pouco tempo, o tipo 21 foi construído para se deslocar completamente submerso durante dias, a grande velocidade e sem necessidade de emergir constantemente. Tinha um design aerodinâmico que lhe permitia mover-se a 17 nós debaixo d'água, quase o dobro que seus antecessores. Incorporava 372 baterias alimentando motores elétricos e um snorkel que permitia operar os motores a diesel sem sair à superfície. Seu casco era soldado, não rebitado, o que aumentava a resistência estrutural. Além disso, incluía sistemas de recarga rápida de torpedos que lhe permitiam lançar 6 projéteis em menos de 20 minutos e estar pronto para um novo ataque em apenas 5. Para os tripulantes, o interior representava um salto em conforto e eficiência. Havia mais espaço, automação avançada e a possibilidade real de detectar, atacar e fugir sem ser detectado. Em testes, o tipo 21 demonstrou que podia aproximar-se de um comboio, disparar sem emergir e desaparecer sem deixar rastro. Mas, na prática, muito poucos conseguiram fazê-lo. Apesar de terem sido construídas mais de 100 unidades, quase nenhuma entrou em combate real. A fabricação foi apressada, dividida por módulos em fábricas dispersas, o que gerou erros de montagem e falhas técnicas. Muitos dos primeiros exemplares requeriam reparações extensas antes de poderem ser usados.
Apenas 2 submarinos tipo 21 realizaram patrulhas. Um deles, o U-251, chegou a posicionar-se para atacar um cruzador britânico, mas recebeu a ordem de cessar fogo antes de lançar seus torpedos. O outro, o U-3008, foi capturado e usado pela Marinha estadunidense depois da guerra. Embora tenham chegado tarde para influenciar no conflito, os designs do tipo 21 foram copiados por todas as potências. Submarinos posteriores na Guerra Fria, como os Skipjack ou os Foxtrot, tomaram como referência este modelo alemão. O Elektroboot foi uma revolução técnica que não conseguiu se concretizar no momento que mais se necessitava. Seu legado, no entanto, estendeu-se por décadas. Marcou o fim dos submarinos que dependiam da superfície e o início de uma nova era de guerra debaixo do mar. Foi uma máquina eficaz, projetada com visão, que perdeu sua oportunidade por chegar demasiado tarde e em meio ao caos. Nesse mesmo contexto de desespero, mas com ideias ainda mais radicais, surgiu o Lippisch P-13A, um dos projetos mais estranhos que foram concebidos na Alemanha nazista. Projetado por Alexander Lippisch, o avião tinha forma de asa delta sem cauda e funcionava com um motor statorreator alimentado por carvão pulverizado. Nunca voou, mas seu design foi tão diferente que chamou a atenção de todos os países que o conheceram depois do conflito. O motor era baseado no sistema Kronach-Loring. Uma cesta giratória de malha continha o carvão, que era acendido uma vez que se alcançava certa velocidade. Os gases quentes saíam pela parte traseira, gerando empuxo. Estimava-se que podia alcançar velocidades superiores a Mach 2.6. O avião não tinha trem de pouso comum. Usava um esqui metálico para descer e um carrinho descartável para a decolagem. Sua cabine estava integrada na aleta vertical e sua estrutura era principalmente de madeira e aço, o que permitia construí-lo com materiais acessíveis inclusive em um Reich à beira do colapso. O projeto foi concebido como um interceptor rápido de curto alcance para atacar formações de bombardeiros. No início, pensou-se que abalroaria os inimigos com sua estrutura reforçada, mas depois considerou-se adicionar-lhe armamento convencional. Apesar dos testes em túneis de vento que demonstraram sua viabilidade aerodinâmica, o avião nunca passou do protótipo. Foi construído um planador em escala real, o DM-1, para verificar seu comportamento em voo. Esse planador foi capturado intacto pelas forças estadunidenses e trasladado ao seu território, onde foi avaliado pelo Comitê Nacional Assessor para a Aeronáutica, antecessor da NASA. O design do P-13A influenciou a evolução de aviões supersônicos durante o pós-guerra. Sua forma, seu conceito e seu enfoque em novas formas de propulsão serviram como base de estudo. Foi uma tentativa extrema de adaptar os recursos disponíveis a uma necessidade urgente. Embora nunca tenha se tornado arma, deixou sua marca no desenvolvimento da aviação. Representou a mistura de desespero e visão futurista que marcou os últimos anos do Terceiro Reich. Um avião feito para um futuro que não chegou. O design do P-13A foi uma mostra clara de até onde podia chegar a urgência tecnológica alemã ao final do conflito. Mas enquanto se testavam ideias futuristas que nunca decolaram, o regime também tentava desenvolver aviões convencionais com alcance estratégico. O caso mais evidente foi o do Messerschmitt Me 264, pensado para cruzar o Atlântico e bombardear cidades estadunidenses. Este modelo, conhecido como America Bomber, buscava atingir os Estados Unidos com um único ataque demolidor, confiando em que uma ação desse tipo pudesse alterar a percepção da guerra. O desenvolvimento começou no final dos anos 30, baseado inicialmente em um projeto de reconhecimento chamado P-1061. Depois foi adaptado a bombardeiro de longo alcance a pedido do Ministério do Ar do Reich. O Mi-264 mede a mais de 21 metros de comprimento e tinha uma envergadura de 43 metros. Seu trem de pouso era triciclo retrátil e sua fuselagem incluía uma cabine envidraçada na frente. Estava propulsionado por 4 motores BMW 800 e um GH, cada um de 1.730 cavalos, e tinha tanques de combustível integrados nas asas, algo pouco comum naquele momento. O primeiro protótipo, designado F-1, voou em 23 de dezembro de 1942. Inicialmente usou motores Junkers, mas estes foram substituídos pelos BMW devido a problemas de desempenho. Durante os testes, surgiram múltiplas dificuldades.
O avião era pesado, complicado de manobrar e tinha um desempenho limitado quando ia carregado. Apesar disso, foram construídos outros 2 modelos, o V-2 e o V-3. O segundo foi destruído em um bombardeio antes de completar seus testes, e o terceiro nunca foi terminado. O V-1 foi danificado por um ataque aéreo em julho de 1944 e não voltou a voar. O projeto foi cancelado em setembro do mesmo ano. A ideia era que o Mi-264 pudesse alcançar até 15 mil quilômetros de autonomia, suficiente para chegar à costa leste da América do Norte a partir da Europa. Mas na prática, voar essa distância com uma carga útil significativa era pouco provável. Foram exploradas alternativas como o uso de foguetes para ajudar na decolagem ou o reboque por outras aeronaves, mas nenhuma foi viável. Também se pensou em usar o avião para patrulhamento marítimo em vez do FV-200 Condor, mas essa proposta não avançou. Para se defender, o Mi-264 incorporava torres com armamento controlado à distância e canhões nas laterais da fuselagem. No entanto, para reduzir peso, limitou-se a blindagem e o número de armas. Isso o tornava vulnerável a caças inimigos. Nunca entrou em produção, nunca voou em combate e nunca cumpriu seu objetivo original. Ainda assim, seu design influenciou a aviação posterior. O conceito de tanques integrados, sua disposição de cabine e sua estrutura aerodinâmica serviram como base para outros bombardeiros do pós-guerra. Foi uma máquina construída para uma missão que nunca foi realizada. Enquanto isso, outros engenheiros alemães trabalhavam em um avião com uma ideia completamente distinta: interceptar bombardeiros inimigos a toda velocidade, de pistas ocultas, com um impulso explosivo. Assim nasceu o Messerschmitt Me 163 Comet, o único avião a foguete operacional da história. Não tinha hélices nem motores a jato. Seu impulso vinha de um motor a foguete Walter HWK 109509, alimentado por uma mistura de 2 líquidos muito reativos, T-Stoff e C-Stoff. Sua aceleração era tão extrema que podia ir de 0 a 1000 km por hora em segundos. O Comet não tinha trem de pouso convencional. Decolava com um carrinho que se soltava ao levantar voo e aterrissava com um patim metálico sob a fuselagem. No início, foi desenvolvido a partir do planador DFS-194, transformado por Alexander Lippisch em um protótipo com propulsão a foguete. Seu primeiro voo com motor ocorreu em 1941 e alcançou velocidades de mais de 800 km por hora. Em um desses ensaios, inclusive se aproximou da barreira do som, o que gerou problemas de compressibilidade desconhecidos até então. A versão de combate, Mi-163B, estava equipada com 2 canhões Mk-108 de 30 mm. Subia em linha reta, atacava em grande altitude e depois planava de volta. Mas essa tática tinha falhas. A velocidade tornava difícil mirar. Em seu primeiro enfrentamento real em julho de 1944, 6 Comets se lançaram contra quase 600 bombardeiros e não conseguiram derrubar nenhum. O avião era demasiado rápido para sua própria capacidade de fogo. Tentou-se um sistema automático chamado Jagdfaust, que disparava projéteis para cima ao detectar a sombra de um bombardeiro. Funcionou, mas foi tarde. O verdadeiro perigo do Mi-163 estava em seu combustível. Um vazamento, um golpe ou uma mistura incorreta podiam provocar explosões instantâneas. Muitos pilotos morreram sem ver o inimigo, vítimas de acidentes em pista, falhas estruturais ou aterrissagens bruscas. O patim metálico transmitia todo o impacto às costas do piloto. Ainda assim, quem o pilotou falava de uma experiência única. Subiam até 10 mil metros em segundos, mas sabiam que qualquer erro era mortal. Foram construídas menos de 300 unidades. Seu esquadrão, o JG-400, conseguiu alguns abates. Um de seus pilotos, Siegfried Schubert, abateu 2 bombardeiros em um só voo, mas morreu pouco depois em uma explosão durante a decolagem. A maioria das perdas do Mi-163 não se deu por fogo inimigo, mas por erros mecânicos, acidentes ou falhas do sistema de propulsão. O avião acabou sendo uma maravilha técnica sem aplicação real. Como arma, fracassou. Como ideia, foi demasiado arriscada para as condições de guerra. O conhecimento adquirido em seu desenvolvimento foi valioso. Os engenheiros que participaram do projeto trabalharam depois em sistemas de propulsão avançados. Os Estados Unidos e a União Soviética disputaram os restos do programa após a guerra.
O Mi-163 ficou como símbolo de uma tecnologia que prometia muito, mas que resultou incontrolável em combate. Um avião que subia como um projétil e descia planando sem rodas, sem margem de erro. Esse mesmo espírito extremo também estava presente no projeto mais ambicioso do Reich, o V-2, oficialmente conhecido como A-4. Foi o primeiro míssil balístico de longo alcance e o primeiro objeto fabricado pelo ser humano que alcançou o espaço exterior. Seu desenvolvimento começou nos anos 30, sob a direção de Wernher von Braun, que sonhava com foguetes para explorar o universo. Mas o exército alemão decidiu usar essa tecnologia para lançar ataques automáticos contra cidades inimigas. O Von 2 media 14 metros, pesava umas 12 toneladas e estava propulsionado por uma mistura de etanol com água e oxigênio líquido. Seu motor podia gerar 25 toneladas de empuxo e alcançava velocidades superiores a 5.000 km por hora. Subia até 90 km de altitude e caía em trajetória balística sem possibilidade de ser interceptado. Sua carga explosiva era de 1 tonelada e ao impactar não havia aviso nem sirenes, apenas explosão. O primeiro lançamento bem-sucedido foi em outubro de 1942. Em 1944, foram disparados mais de 3.000 mísseis, principalmente contra Londres, Antuérpia e Liege. Em Londres, morreram mais de 2.700 pessoas por impactos diretos. Em Antuérpia, outras 1.700. Embora sua precisão fosse baixa e seu custo elevado, o efeito psicológico foi devastador. A população não podia se defender. Não havia caças, radares ou artilharia que detivessem sua queda. Era um projétil supersônico que chegava sem ruído e sem possibilidade de escape. Cada míssil custava o mesmo que um avião de combate e sua produção era complicada. Requeria materiais escassos e coordenação entre múltiplas fábricas. Muitos foram montados em condições desumanas em Mittelbau-Dora, onde mais de 20.000 trabalhadores forçados morreram em jornadas de trabalho extremo. Ao final da guerra, o impacto militar do V-2 foi limitado, mas sua importância tecnológica foi enorme. Os Estados Unidos capturaram von Braun e sua equipe, que depois desenvolveriam os mísseis Redstone e Saturno V, usados no programa espacial. Os soviéticos também usaram partes do V-2 para desenvolver sua própria linha de foguetes balísticos. O V-2 foi o primeiro passo para os voos espaciais, mas também uma advertência. Foi uma bomba sem piloto que caiu do céu sem controle. Nunca mudou o rumo da guerra, mas definiu como seriam os conflitos do futuro. Foi o primeiro objeto a superar a atmosfera e também uma ferramenta de terror fabricada com ciência avançada em meio ao colapso. O V-2 marcou o ponto mais alto do desenvolvimento tecnológico alemão aplicado à destruição automatizada. Mas mesmo em seus últimos meses, o Terceiro Reich não deixou de experimentar com máquinas que beiravam o absurdo por sua complexidade ou falta de sentido prático. Um desses projetos foi o Landkreuzer P-1000 Ratte, um supertanque projetado em papel pela empresa Krupp. Seu nome significava rata, mas seu tamanho não tinha nada de pequeno. Estava projetado para pesar 1.000 toneladas, ser mais longo que uma quadra de futebol e operar como uma fortaleza móvel no campo de batalha. O P-1000 devia estar equipado com 2 canhões navais de 280 mm, montados em uma torre tirada diretamente do encouraçado Gneisenau, além de vários canhões menores e metralhadoras distribuídas por todo o casco. A ideia era que pudesse destruir qualquer objetivo terrestre, resistir a fogo inimigo e abrir caminho através de linhas defensivas sem apoio externo. Para se mover, usaria 2 motores a diesel de U-Boot, e sua blindagem frontal superaria os 25 centímetros de espessura. Em teoria, podia avançar por qualquer terreno. Na prática, nenhuma ponte o suportaria, sua velocidade teria sido mínima e sua manutenção um pesadelo. Estava pensado mais como uma peça propagandística ou simbólica do que como uma arma realista. Hitler mostrou interesse inicial pelo projeto, mas foi cancelado em 1943 por Albert Speer, que considerou que os recursos investidos em semelhante monstro deveriam ser direcionados a armas práticas. Nunca passou do papel. Não foi fabricado nenhum protótipo, nem sequer uma maquete em escala. O Ratte ficou como um exemplo extremo de até onde podiam chegar os delírios mecânicos do regime. Outro design que jamais chegou a rodar foi o do Landkreuzer P-1500 Monster, ainda mais descomunal que o Ratte.
Este projeto propunha montar o canhão Dora de 800 milímetros, o mesmo usado em Sebastopol, sobre uma plataforma autopropulsada que pesaria 1.500 toneladas. Era, em essência, uma peça de artilharia ferroviária convertida em veículo terrestre. Calculou-se que para movê-lo alguns metros necessitaria de uma dúzia de motores a diesel de submarino, trabalhando ao mesmo tempo, com um consumo de combustível maior que o de um esquadrão inteiro. Não existia superfície nem estrutura capaz de suportá-lo, e sua fabricação foi descartada antes de começar. Albert Speer também o cancelou, considerando que não fazia sentido dedicar recursos a uma máquina incontrolável. Nunca se construiu nem um protótipo nem uma maquete. O simples fato de que se fizeram planos detalhados mostra até onde havia chegado a desconexão entre as ideias técnicas do regime e a realidade logística do colapso. O Monster ficou arquivado sem protestos, apagado das listas prioritárias como um símbolo final da engenharia sem propósito. Enquanto estas ideias ficavam no papel, em terra continuavam sendo usados veículos reais com funções combinadas. Um dos mais chamativos foi o SD.KFZ, 2 Kettenkrad, uma motocicleta de esteiras criada originalmente para ser lançada de aviões como veículo de transporte. Tinha um aspecto híbrido entre uma motocicleta e um trator, com uma roda dianteira para dirigir e esteiras traseiras que lhe davam tração em terrenos difíceis. Foi projetada pela empresa NSU e empregava um motor Opel de 36 cavalos. O Kettenkrad podia alcançar 70 km por hora, manobrar em barro, neve ou caminhos estreitos e transportar até 2 pessoas mais equipamento. Seu volante era, na realidade, o guidão de uma motocicleta, que se combinava com a frenagem diferencial das esteiras para girar. Foi usado em múltiplos frontes, desde transportar munições e rebocar peças leves, até puxar cabos telefônicos no fronte russo. Também serviu para evacuar feridos ou carregar suprimentos em zonas onde os caminhões ficavam atolados. Embora sua aparência fosse peculiar, sua utilidade foi enorme. Não era uma máquina ofensiva, mas sim uma ferramenta de apoio vital em ambientes onde os veículos tradicionais falhavam. Foram produzidas mais de 8.000 unidades. Mesmo depois da guerra, algumas continuaram sendo usadas em tarefas agrícolas ou florestais. Sua simplicidade, confiabilidade e versatilidade a converteram em um dos poucos veículos nazistas que realmente funcionou em condições extremas sem requerer manutenção constante. Outro modelo curioso foi o Schwimmwagen, um pequeno veículo anfíbio baseado no Kugelwagen. Estava equipado com uma hélice traseira que se abaixava para avançar na água e com tração nas 4 rodas para terrenos difíceis. Podia cruzar rios, poças profundas ou zonas inundadas sem parar. Seu design foi tão eficiente que inclusive os aliados o consideraram como referência para modelos similares. Foi produzido pela Volkswagen e usado por unidades de reconhecimento, sapadores e comandos em missões especiais. Embora limitado em tamanho e blindagem, foi uma ferramenta flexível em ambientes mistos. A combinação de adaptabilidade e simplicidade fez com que muitos veículos utilitários alemães se destacassem mais que os grandes protótipos falhos. Enquanto os engenheiros sonhavam com supertanques ou caças a foguete, o que realmente funcionava no fronte eram as máquinas modestas, bem pensadas e fáceis de manter. Mas entre esses extremos também surgiram propostas intermediárias, como o Panzerjäger Tiger, P. Ferdinand, uma besta blindada criada para eliminar tanques inimigos de longas distâncias. Pesava quase 65 toneladas. Tinha um canhão PaK-43 de 88 mm e uma blindagem frontal de até 20 centímetros. Foi construído sobre o chassi do Porsche Tiger, um modelo rejeitado para o tanque Tiger I. Como já haviam sido produzidas dezenas desses chassis, foram adaptados para criar um caça-tanques sem torre. Seu batismo de fogo foi em Kursk, em 1943. Lá demonstrou que podia destruir qualquer blindado inimigo antes de ser atingido, mas também evidenciou suas debilidades. Não tinha metralhadora frontal, por isso ficava indefeso ante ataques de infantaria próxima. Além disso, seu peso o tornava pouco manobrável e sua manutenção era complicada. Muitos ficaram fora de combate não por fogo inimigo, mas por avarias mecânicas ou por ficarem atolados. Depois de Kursk, vários Ferdinand foram modificados com blindagem adicional, uma metralhadora no casco e outras melhorias. Esta versão renovada foi chamada Elephant.
Participou nos combates da Itália e do Fronte Oriental até o final da guerra. Embora não tenham sido produzidas mais de 90 unidades, sua capacidade de fogo e sua resistência o converteram em um dos caça-tanques mais temidos. Sua silhueta era inconfundível. Era lento, sim, mas se conseguisse se posicionar, nenhum tanque aliado podia enfrentá-lo à distância. Já nos últimos dias do conflito, com o Terceiro Reich desmoronando, apareceu outro modelo radical, o Sturmtiger, um veículo baseado no chassi do Tiger I, mas com um obus de 380 mm tirado da marinha. Foi projetado para combate urbano, especialmente em ambientes como Varsóvia, onde os edifícios se convertiam em fortificações. O Sturmtiger disparava foguetes autopropulsados que pesavam mais de 300 quilos e podiam atravessar paredes ou estruturas com um só impacto. Seu canhão lançava munições de carga oca ou explosiva e seu alcance era de vários quilômetros. Apenas 18 unidades foram produzidas, todas construídas a partir de tanques danificados que foram recondicionados. Em combate, era extremamente destrutivo, mas muito lento e com pouca capacidade de munição. Só podia levar uma dúzia de projéteis. Cada recarga requeria um guindaste interno que colocava o foguete dentro do canhão, uma operação que tomava vários minutos. Apesar disso, quando disparava, não havia edifício que resistisse. O Sturmtiger operou na Alemanha, Hungria e na defesa de Berlim. Foi temido pela infantaria aliada, mas sua presença foi testemunhal. Era mais útil como máquina de terror psicológico do que como arma estratégica. Ainda assim, mostrou mais uma vez o enfoque alemão de adaptar qualquer tecnologia disponível para prolongar uma guerra já perdida. Sua combinação de potência bruta e design improvisado resume a fase final do conflito. Onde já não havia tempo para planos novos, reutilizava-se o que restava. Até o último dia, continuaram construindo máquinas gigantescas que, embora impressionassem no papel, não puderam mudar o resultado final. Essa tendência a fabricar máquinas gigantescas que já não faziam nenhuma diferença reflete o estado final de uma potência que se sustentava apenas em ideias técnicas sem respaldo logístico. Desde protótipos absurdos até veículos de apoio úteis, o desenvolvimento de armamento nazista combinou avanços reais com projetos desmedidos. Foram designs criados em uma corrida contra o tempo, com recursos que se esgotavam e decisões cada vez mais desconectadas da realidade. Nenhum desses veículos, por si só, mudou o rumo da guerra. Mas todos ficaram gravados na história da engenharia militar pela forma como foram concebidos, usados ou abandonados sob pressão total. Essa foi a marca que deixaram os veículos mais brutais fabricados pelos nazistas.